são itálicos? Itálicos são aquelas letras mais inclinadinhas. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal e... Tá, vamos aprofundar um pouquinho. E aproveitando, se você não fez isso ainda, ligue as legendas. Itálicos fazem parte da nossa vida. A gente vê para todo lado, em todo tipo de texto. Às vezes o itálico só destaca uma palavra ou outra, às vezes reveste uma seção de texto, e às vezes é usado no texto inteiro. And you know why? Because, italics, this night did not happen. Quem lida com o texto no computador está acostumado a ver o itálico lado a lado com o tipo romano, ou seja, o não itálico. Você abre o Word ou o Google Docs, escolhe a fonte e aparece o romano como padrão. Clica no botãozinho e o romano troca para itálico. É igual botar alho na pizza, só um saborzinho a mais. Mas isso nem sempre foi assim. Lá atrás, na época da invenção da prensa de tipos móveis, os itálicos se desenvolveram como fontes separadas e totalmente independentes. As primeiras fontes usadas na prensa móvel eram baseadas nos estilos de caligrafia da Renascença. Enquanto as fontes romanas se desenvolveram a partir da caligrafia humanista, com eixos verticais e detalhes refinados, as fontes itálicas derivam de uma letra cursiva mais solta. Até meados do século XVI, as fontes itálicas e romanas viviam vidas separadas. Um livro era impresso ou com fonte romana ou com fonte itálica, nunca os dois juntos. Lá pelo fim da Renascença, ficou comum a prática de combinar os dois no mesmo livro, mas em seções diferentes. Por exemplo, deixar em romano o texto principal e em itálico o prefácio e as notas laterais. Só no século XVII que se desenvolveu a prática de combinar tipos romanos e itálicos na mesma linha de texto. Essa diferença entre a herança das duas caligrafias é fácil de observar em uma fonte de estilo antigo como a Garamond. Repara como as letras da fonte romana têm eixos verticais e são compostas por uma combinação de gestos, enquanto a fonte itálica tem um traço mais fluido. E cada letra parece que foi desenvolvida com um gesto só, no máximo dois. E essa é uma característica importante do itálico. Não é só pegar as letras romanas e dar uma inclinadinha. O formato das letras muda também. Repara no A minúsculo da Garamond. Na versão romana, a barriguinha, ou bojo, ocupa só metade da altura da letra. Na versão itálica, o bojo ocupa a altura inteira. No F minúsculo, a versão itálica é mais sinuosa e tem um descendente. Esse pedaço do traço que fica abaixo da linha de texto. E no Q maiúsculo, a gente vê que o formato muda de um jeito parecido. O romano é feito com dois traços de caneta, o itálico com um só. E essas diferenças não acontecem só nessas fontes super trabalhadas como a Garamond. Pega uma fonte como a Calibri, que é o padrão do Office, a gente vê as mesmas diferenças entre o romano e o itálico. Agora, nem sempre é assim. Existem fontes em que não tem diferença no formato das letras. O itálico é, de fato, só uma versão inclinadinha do romano. A rigor, na tipografia nem se chama isso de itálico. O termo correto é oblíquo. Mas a gente vai chamar tudo de itálico para facilitar. Esse itálico, sendo na verdade um oblíquo, é o caso de três fontes muito comuns na prática de legendagem: Arial, Helvética e Verdana. Repara no A minúsculo. Inclusive, dependendo de como a legenda é exportada, nem dá para ter uma fonte separada para itálico. Por exemplo, quando a gente exporta XML para projetores de cinema, o export pode incluir o arquivo da fonte usada, ou arquivo da fonte usada. Se fosse para ter um itálico de verdade, precisaria ter um arquivo para a fonte romana e outro para a fonte itálica, o que no formato mais comum de DCP é impossível. Assim, a gente exporta só a fonte romana e o próprio software de DCP cuida de inclinar a fonte para simular um oblíquo. Tudo isso conversa com um assunto mais amplo que não cabe nesse vídeo. A tipografia em legendagem ainda precisa se desenvolver mais. Como a história da legendagem caminha junto com a história do vídeo, na maior parte dessa trajetória, as legendas estiveram sujeitas a um monte de limitações técnicas. Faz muito pouco tempo que a gente tem a possibilidade de quebrar os paradigmas antigos e variar o leque de fontes de acordo com o conteúdo do vídeo. Repara, por exemplo, na fonte que é usada na conta oficial do presidente americano Joe Biden. This morning, we received some welcome news, in my view, and I think the view of most economists on the economic front. No caso, a equipe de mídias sociais do presidente optou por uma fonte mais formal, condizente com a natureza do canal. Mas isso só foi possível porque as legendas estão queimadas no vídeo. Esse é um bom exemplo de tipografia bem aplicada em legendagem. Mas, por hora, vamos deixar de lado essa discussão sobre a cara das legendas e vamos falar sobre o uso dos itálicos nas legendas, que é uma outra conversa. No mundo da legendagem, como a gente sabe, o itálico não é uma entidade à parte. De forma geral, ele é usado para delimitar uma seção do texto e dizer que aquela seção do texto é diferente por um motivo ou por outro. Pode-se dizer que o itálico é usado como uma forma de ênfase em relação ao texto principal, que geralmente é apresentado em romano. E é importante frisar que ênfase só funciona quando é feita com parcimônia. Por exemplo, se a gente quer que um objeto numa estante tenha destaque, a gente não vai encher a estante com outros objetos do mesmo tamanho.
Menos é mais é uma regra que vale para a decoração, para a moda e também para o uso de itálicos em legendagem. Afinal, as legendas são um canal de informações que compete com outras informações do audiovisual. Quem assiste a um filme com legendas está absorvendo também o vídeo e o áudio, e por isso a legenda sempre preza pela concisão. Assim como a gente é econômico com a quantidade de texto, a gente também precisa ser econômico com o uso de itálicos, já que itálicos nada mais são do que uma informação adicional. Assim, vamos avaliar os casos mais comuns de uso de itálicos em legendagem sob essa ótica. Primeiro, ênfase de palavras específicas do texto quando o contexto não deixa claro. Por exemplo, compare. Eu não roubei o seu pedaço de bolo. 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 Agora, se a ênfase fica clara pelo contexto, não tem por que usar itálicos. Eu não roubei o seu pedaço de bolo. Foi o Caio. Eu não roubei o seu pedaço de bolo. Você que me deu. Eu não roubei o seu pedaço de bolo. Eu roubei o da Cíntia. Eu não roubei o seu pedaço de bolo. Eu roubei o seu pedaço de pizza. Segundo, itálicos em palavras estrangeiras. Quando é realmente necessário? Em primeiro lugar, vamos parar para pensar em por que a gente põe itálico em palavra estrangeira. É porque é bonito? Não. É porque em determinados casos, se uma palavra está lá no meio do texto com uma ortografia que é estranha no português, isso pode gerar um pequeno desconforto na leitura quando a gente para tentar decifrar aquela palavra. O itálico serve para delimitar aquele espaço de texto e reduzir a possibilidade de que a leitura vai ser interrompida por alguma sensação de estranhamento. Mas, novamente, menos é mais. A gente só vai colocar esse itálico em palavras que de fato podem induzir uma sensação de estranhamento. Eu fui no shopping, comprei um short, depois comi sushi e voltei para casa para jogar videogame. Você não colocaria itálico em nenhuma palavra dessa frase, certo? E por quê? Porque você conhece o seu público e sabe que nenhuma dessas palavras vai causar estranhamento. E conhecer o público é essencial para essa avaliação. Num vídeo sobre aviação, para pessoas da área de aviação, você colocaria itálicos em termos bem conhecidos como flaps, finger, helideck, winglet ou clearway? Certamente não. O contexto do material também importa. Num documentário sobre culinária, em que quem assiste tem uma expectativa de encontrar nomes de comidas típicas do mundo todo, a gente vai colocar itálico em todo o nome de prato? Na nossa opinião, não faz sentido. Os demais casos de itálicos em legenda têm a ver com situações do audiovisual que fogem de um certo padrão. Esse padrão tem a ver com a categoria do material, se é ficção ou não ficção, e com as expectativas que o público tem dessa categoria. Em ficção, um recurso muito comum é alternar entre tomadas de câmera sem sair de cena. Esse caso é muito corriqueiro e não compensa ficar trocando entre itálicos e romanos o tempo todo quando isso acontece, porque o público já está tão acostumado com essa linguagem que vai ter um senso de permanência dos personagens que estão em cena. A gente usa itálicos em situações que desviam dessa norma. Quando tem alguma fala que obviamente não é daquela cena, ou quando a pessoa está cantando, mesmo que seja de má vontade, ou quando a voz vem de um dispositivo eletrônico. Or when the voice comes from an electronic device. Vou encostar nisso. Tá tudo bem? Pode gravar? Posso falar? Tá gravando. Tá gravando? O que a gente ia falar mesmo? Por que a gente não coloca legenda em documentário? Peraí, com quem que eu tô falando? Tipo... Tá a pauta ali. Porque... Não, porque Porque assim, tem a linguagem de documentário, né? Tipo, sei lá, você tem a pessoa sendo entrevistada no documentário, mas daí fica muito chato se ficar só a pessoa lá falando o tempo inteiro. Então daí você corta da pessoa, para a imagem de uma montanha, para a imagem da pessoa fazendo outra coisa, sei lá, da pessoa que está sendo entrevistada em outra situação, na ONG dela, sei lá o quê. Ou, sei lá, a imagem de um pinguim, sabe? Aparece um pinguim lá e a pessoa continua falando. Só que todo mundo que já viu um documentário está acostumado com isso, né? Ninguém vai assistir esse documentário aí e achar que quem tá falando é o pinguim, sabe? Só que isso é normal, porque daí troca da pessoa, daí troca pra outra cena, daí troca pra pessoa de novo, daí pra outra cena, daí pra pessoa de novo. E aí não faz sentido ficar botando legenda em itálico toda vez que sai a pessoa de quadro, porque isso é um documentário e ninguém acha que a pessoa parou de falar. Ou ninguém acha que tem alguma coisa acontecendo em outra cena e daí a pessoa tá falando, você tem que botar itálico pra você entender. Isso não precisa ser sinalizado. A gente não precisa sinalizar lá tipograficamente na legenda com o itálico que tem uma pessoa que tá falando, mas tem uma imagem do pinguim, daí você tem que virar pro espectador, sabe, tratar como criança, assim, presta atenção, ó, tem um pinguim, mas daí tem uma pessoa falando em off. É desnecessário, polui a legenda, sabe, então não tem porquê. Então a gente deixa tudo em texto romano mesmo e só traduz, só coloca itálico no documentário em situações muito específicas, né? Era isso que vocês queriam saber? Mas existe um caso muito singular no documentário, que é a locução principal.
Aquela voz que conversa com quem assiste e cria uma coesão narrativa no material. Nesse caso, faz sentido usar o itálico para destacar essa voz tão importante das demais. A parte mais curiosa dessa história toda é que quando você vai pesquisar esses usos de itálicos, nem sempre a gente chega exatamente em um porquê. Convenções de legendagem têm um status curioso de que elas foram desenvolvidas por tentativa e erro ao longo das décadas, e a gente acaba fazendo as coisas de um determinado jeito porque é assim que elas são feitas. Afinal, o público está acostumado a ver a legenda de um determinado jeito, e mexer nessas convenções traz um risco de causar uma sensação de estranheza. E a última coisa que a gente quer em legendagem é que a legenda chame atenção para ela mesma. Bom, acho que foi, né? Não, tem que pedir inscreve, comenta, like, etc. Tá, se você curtiu, dá like, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, só. Tá, acho que é isso. Eu falei do negócio de botar a legenda quando a pessoa tá falando atrás da câmera. Não falou. Tudo bem. Então. Aliás, eu tava pesquisando tipo, os formatos lá de legenda pra música cantada, né? E daí tinha um formato antigo, tava no livro do... como é que chama? Síntese. Que em vez de colocar itálico, coloca tipo, o texto em caixa alta, sabe? Parece que a pessoa tá berrando a música. Acho que isso é ridículo. Bizarro. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. The Bluetooth device is ready to pair. Iva, enfermaria. Iva, enfermaria. Vocês vão editar isso, naturalmente. Não, não. Tá ao vivo. Tá Tá ao vivo, tá indo pra... É uma live do YouTube. Né?